Olá, eu sou Luiz Gustavo Klein e esse é o Sala Política. Hoje nós conversamos com Marcos Antônio Homsi Garcia. Falei certo? Falou certo. Falei certo. 54 anos, natural de Campinas, é casado, fez engenharia elétrica com ênfase em eletrônica, possui pós-graduação pela USP e pelo INSPER, uma pós e um MBA. É isso? Exato. É um prazer ter você aqui, Marcos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E, Marcos, o nosso programa é sobre política, então a gente tem que puxar de cara esse assunto. Com certeza. Conta um pouquinho a sua história pra gente, até você chegar no momento que você fala, bom, eu preciso estar na política para ajudar as pessoas. Sim. Eu sempre tive uma certa atração por assuntos políticos, né? Teve gente da minha família, que eu não vou lembrar porque minha mãe não é mais viva, parentes dela, distantes dela também, tiveram envolvimento com política. Ela sempre me falou, mas eu não vou conseguir lembrar agora. Enfim, tenho atração pelo assunto, sempre tive. E o que aconteceu? A gente viu que ali em 2008, a gente viu o nosso país se envolvendo com eventos esportivos, né? Se aplicando para trazer para o Brasil a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Eu achei muita coisa. 2 eventos, mega eventos juntos, era muita coisa. E comecei a ficar um pouco cético. E eu, que sou da área esportiva, joguei voleibol aqui em Americana há um bom tempo, conheço muita gente aqui do time americano, fomos campeões em várias oportunidades, enfim, como gosto de esportes, eu tenho essa consciência da questão do custo, né? Não pode um país que ainda tem 35 milhões sem rede de esgoto e sem coleta de água, 100 milhões sem água tratada, não pode ter um esbanjamento desse tipo. Eu acho um pouco perdulário gastar tanto dinheiro assim em eventos esportivos, mega esportivos, o mundo inteiro vendo e a gente com problemas primários ainda a resolver. E aconteceu em 2013, começou aquelas manifestações em São Paulo, onde eu ainda trabalho, e aquela manifestação ela começou a tomar corpo, e um dia, uma daquelas manifestações, eu estava saindo do meu trabalho para ir para casa, pegar o trem e ir para casa, dei de cara com a manifestação passando em frente ao local onde eu trabalho, ali na Rua Funchal. Acabei entrando no meio da manifestação e fui junto com eles até a Ponte Estaiada. E lá na Ponte Estaiada, subi pela primeira vez na Ponte Estaiada, sempre passei por baixo dela, por cima, de carro. Acabei subindo a pé naquela ponte, cheio de gente, manifestantes, gente com cartaz na mão, tudo. E ali, cobrando das autoridades maior coerência, né? A gente estava com um problema sério naquela época, governo Dilma, e ali, para mim, começou até um pouco mais de... essa consciência política ficou bem aflorescida naquele momento, se bem que logo depois veio a Copa do Mundo, que deu uma esfriada um pouco, né? Tinha muita insatisfação, muitas pessoas não queriam Copa do Mundo aqui no Brasil, mas aconteceu, ocorreu, tomamos um 7-1 vergonhoso, né? Acabou ainda piorando as coisas. Depois da Copa do Mundo, as manifestações na Paulista retomaram. Eu lembro que eu fui em uma em dezembro, eu lembro muito bem do início do MBL ali, eu acompanhava muito eles. Aí veio dezembro de 2014, 2015, manifestações o ano inteiro também, contra o governo Dilma, tudo aquilo que estava acontecendo, nós acompanhando, porque teve a eleição, e não foi uma eleição, assim, foi uma eleição muito acirrada, né? Teve uma igualdade ali quando os votos foram revelados, tudo, a Dilma ganhou com pouca vantagem em relação ao Aécio Neves, mas aí tudo aquilo que ela tinha prometido começou a cair por água abaixo, cair por terra, né? Porque eu lembro muito bem que ela lançou aqueles pacotes e tudo, ela prometeu um monte de coisa, ela segurava o valor do combustível, o valor do gás, tinha a linha branca, eletrodomésticos, tinha a questão da eletricidade, mas quando chegou fevereiro, ela emitiu aquele pacote e começou a subir combustíveis. E tinha um imposto lá do combustível, eu não vou lembrar o nome daquele imposto, mas ele subia até produto de cabeleireira, que era a base daquele... É a CID? CID, exatamente, o CID. Subia até um produto de cabeleireira. Então começou a subir, a inflação começou a vir, a gente viu para onde foi parar a inflação e 2015 foi tenso, e 2016 começou tenso também. Acompanhei todas as manifestações na Avenida Paulista, fui em todas elas. Então ali, quem participou ali dificilmente saiu da política. Todo mundo ali ganhou... Não virou black bloc não, né? Não virei black bloc de jeito nenhum. Sou muito contra esse negócio de usar a violência em manifestação. Eu acho que o ato tem que ser no discurso. Tem que ser no argumento e no contra-argumento. Tem que ouvir as duas partes, mas
com certo respeito. E você hoje é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Quando que você conheceu o Partido Novo? O Partido Novo, eu tentei me filiar a ele em 2010. O que aconteceu? Eu sabia que alguns membros do Partido Novo iriam no Parque do Ibirapuera coletar nomes para formar a sigla. E eu fui lá no Ibirapuera e vi eles lá. A hora que eu estava chegando neles, o inspetor do parque chegou antes de mim até eles e falou: aqui não pode fazer atividade política, e expulsou eles do parque. Aí eu não consegui me inscrever. Aí eles conseguiram fazer a sigla, montar a quantidade mínima de assinaturas e entraram com pedido no TSE. Aí o TSE deferiu o pedido da sigla do Novo em 2015, né? No final de 2015. Eu entrei em 2016, acabei me filiando em 2016 no Partido Novo e já participei da convenção da primeira eleição que o Novo participou em 2016 para vereadores, quando o Partido Novo elegeu 4 vereadores, um em São Paulo, um em BH, um no Rio de Janeiro e um em Porto Alegre. Então, esse foi meu início na política. Aqui em Americana, o Novo, salvo engano, tinha uma regra onde, a depender do tamanho da cidade, não lançaria nas últimas eleições, né? Caso não houvesse essa regra do Novo, você teria saído a vereador, por exemplo? Eu acredito que não, porque eu ainda estou um pouco morando em São Paulo hoje, um pouco em Americana. Tá? Eu morava em São Paulo naquela época ainda, full time, e dificilmente eu iria vir para Americana para me candidatar a vereador. Eu ajudei muito o pessoal daqui, eu fazia uma ponte entre eles e São Paulo, né, onde está o diretório estadual. E, infelizmente, nós não obtivemos esse êxito em ter o diretório formado aqui em Americana, porque a liderança nacional achou por bem não deixar os diretórios serem montados em todas as cidades por uma questão de controle. E aí você, estando parte em Americana e parte em São Paulo, como deputado estadual, você já conseguiria atender as 2 localidades, né? Pois é. Em São Paulo, é importante falar que eu estou morando hoje, parte em Americana, parte em São Paulo. Eu trabalho em empresa privada. A pandemia chegou e eu, inclusive, estava estudando no INSPER. Eu estava no penúltimo trimestre do INSPER, no curso de pós-graduação em finanças que eu estava fazendo. E no INSPER apareceu o 4º caso da pandemia no Brasil. Um estudante do INSPER. O INSPER foi a primeira escola no Brasil a mandar os alunos para casa. E de casa comecei a tocar o curso remotamente, né? Eles rapidamente subiram a plataforma e começaram a ministrar as aulas remotamente pela internet. E comecei a assistir as aulas de casa e também a empresa, muito conscientemente, mandou também os funcionários para trabalhar de casa. Então, eu estabeleci o trabalho remoto e as aulas remotamente. Como eu estava morando num apartamento, eu vi que os vizinhos não estavam respeitando muito o isolamento social. Estavam fazendo baladas de noite e levando visitas lá, e o hall é comum, né? E eu comecei a me incomodar com isso, acabei vindo para a Americana, onde tem uma casa que estava vazia, mas ela ainda está habitável, tudo, normal, e viemos morar nessa casa aqui em Americana, e acabei ficando até agora. Não estou fazendo alguns dias em São Paulo, né, presencial no meu trabalho, e alguns dias em Americana, remotamente, trabalhando daqui através da internet. Muitos americanenses também fazem isso, né? Vão para São Paulo todos os dias, ou de fretados, então você, de alguma forma você conhece a realidade de muitos americanenses que também trabalham Sim. na capital. Marcos, qual o seu posicionamento sobre o fundo eleitoral e o fundo partidário? Olha, o fundo eleitoral é uma coisa que nós no Partido Novo abominamos. O fundo eleitoral, ele era um pouco menor, né, antigamente. Até lá nós ainda já éramos contra o fundo eleitoral. Eu participei de manifestações na Avenida Paulista em 2019 contra o fundão eleitoral. Enfim, a pauta do fundão eleitoral surgiu ano passado lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Os nossos 8 deputados do Partido Novo votaram de forma única contra o fundão eleitoral. Porque não é possível um país, do que a gente já falou aqui, que tem lá os 35% sem tratamento de esgoto e os 100 milhões de habitantes sem água tratada, não é possível isso. Você desperdiçar, para mim é um desperdício, destinar 4 bilhões e 900 milhões para fundão eleitoral, para políticos gastarem 45 dias de campanha. Isso é um absurdo.
para nós isso não entra na cabeça. Partidos que têm helicóptero, partidos que têm, geralmente com esse tipo de verba. O ideal para você seria erradicar o fundo eleitoral, acabar com tudo. É melhor, porque os partidos têm que ter o apoio dos seus filiados e de quem acredita nos partidos, assim que os partidos têm que sobreviver, não às custas de dinheiro público. Para a gente isso é inconcebível. Tem uma frase em política que diz que a alternância de poder ela é sempre muito benéfica, né? Como que você vê a necessidade de renovação dos quadros, tanto para deputados federais, deputados estaduais, senadores, enfim, cargos do executivo? Para você, como que é a necessidade de renovação? Indo pelo lado contrário que você falou, se permanecer o poder sobre uma única pessoa, vamos dizer um poder executivo, uma pessoa se reelege N vezes, eu acredito assim, no curto prazo, a cidade, o município, o estado ou a federação, ela pode até ir bem, mas a partir do segundo mandato, aí a pessoa fica um mandato fora, acaba voltando no outro mandato seguinte, acaba virando uma coisa estagnada, entendeu? A cidade não evolui. Nós passamos por isso aqui em Americana. O Tebaldi foi um excelente prefeito lá atrás, nos primeiros 2 mandatos. Aí ele veio para o terceiro, eu acredito que no quarto. Eu lembro que em 96 ele estava candidato à reeleição, mas ele estava com idade. Então era falta de entender que o poder, a gestão de uma cidade, a gestão do município, do poder executivo, tem que ser passado para frente. Tem que ter essa rotatividade, entendeu? Nós, no Partido Novo, é importante falar isso, que no Partido Novo, cada mandatário só pode ser reeleito uma vez. Cada político no Partido Novo só pode ser 2 vezes ter o mesmo mandato, mesmo cargo político. E fazendo até uma analogia, você falou que era desportista, foi desportista, né? Acredito que ainda seja uma pessoa que acompanha, mas não sei se ainda continua praticante. Muitas vezes um jogador ele faz uma excelente Olimpíada, uma excelente Copa do Mundo e não quer dizer que na próxima ele vai jogar bem, né? Tem um momento, todo mundo tem um momento, né? Na vida, enfim, profissionalmente. Então pode ser que o gestor foi um excelente gestor, mas que não mantenha a mesma gestão. Daqui a 10 anos, se ele voltar, ele faria o mesmo mandato, né? As condições são outras. Exato. E recentemente nós tivemos o ex-governador João Dória, ele fez o aumento do IPVA. Nós conversávamos antes de começar a gravação que você é contra qualquer tipo de aumento de imposto. Eu queria, além do comentário sobre o IPVA, então o ideal seria, como é feito nos Estados Unidos, por exemplo, um único imposto paga uma única vez. Qual seria o melhor cenário, já comentando o aumento recente do IPVA? São 2 questões. A gente tem São Paulo, o estado de São Paulo teve um superávit em 2021, conta da pandemia, a gente não teve uma economia muito movimentada, né? Mas São Paulo, você vê, teve uma reforma administrativa que não era uma reforma administrativa. Aquilo foi um aumento de impostos. Veio aumento de impostos em vários produtos. Teve aumento de imposto na carne, em TV a cabo, em outros serviços também. Numa época de pandemia, não era a época de aumentar impostos. E o IPVA ele é vinculado à tabela FIPE. E os carros usados ano passado, por questão da pandemia também, falta de peças e tudo mais, os carros usados tiveram elevação nos preços e a tabela FIPE elevou. E o vínculo do IPVA com a tabela FIPE trouxe esse aumento para nós, nesse ano aqui. Nós temos um deputado estadual em São Paulo, Ricardo Melão, do Partido Novo, que agora vem como pré-candidato a senador. O Ricardo Melão colocou um projeto de lei para não ter que aumentar esses impostos do IPVA no ano passado. Esse projeto de lei dele passou na Comissão de Justiça ali da Lesp, só que ele não teve sucesso. Foi abortado e não conseguiu emplacar o projeto, então os impostos vieram esse ano para nós. Nós temos um partido no poder no estado de São Paulo desde 94, salvo engano, né? Como que vocês enxergam essa necessidade de mudança? Não especificamente por ser um partido bom ou ruim, mas já voltando um pouco que a gente falou das alternâncias, né? Faz mal para o estado passar tanto tempo assim com um grupo só? Olha, Gustavo, eu acho que faz. Veja bem, a coisa começou a ficar tão certa, né? Tão na certeza que o PSDB era sempre o nosso gestor do nosso estado. Em 2006, nós lembramos, o José Serra, ele abriu mão do governo do estado para concorrer a outro cargo na política e deixou lá o Cláudio Lembo. Lembra que até teve aqueles ataques do PCC? Eu morava em São Paulo, passei um perrengue danado naquele dia. Demorei mais de 4 horas para chegar na minha casa, 15 quilômetros, trânsito, pessoas
desesperadas na rua, você via na cara das mulheres indo embora sem transporte público, o pessoal indo embora a pé. Aquilo dava um filme, aquele dia. Lembro daquele dia, lembra-se quando o Geraldo Alckmin também vai sair candidato a presidente, deixa também o Estado de São Paulo na mão de segundos, de outras pessoas, de outros governantes. Márcio França assumiu o Estado de São Paulo. Depois também tivemos agora recentemente João Dória. João Dória, nosso governador eleito, não termina o mandato, vai tentar ser candidato a presidente e deixa São Paulo na mão do Rodrigo Garcia. Ou seja, ele ficou 1 ano e meio como prefeito também, né? Para virar governador, exatamente. Depois não cumpre também. Exatamente. Para nós foi frustrante. Foi muito frustrante. Eu votei no João Dória lá para prefeito de São Paulo. Estava gostando do início do governo dele como prefeito da cidade, mas depois ele já aventou a possibilidade de ser candidato ao governo de São Paulo e deixou a prefeitura de São Paulo para outras pessoas. Enfim, não terminam os mandatos, usam São Paulo como trampolim e também isso não pode acontecer. O Estado de São Paulo tem que ter um governante que vá do início ao fim, que preze pelos nossos problemas, que busque soluções. O Estado de São Paulo precisa de soluções. São Paulo está virando hostil para empreendedores, com aumento de impostos, a falta de segurança e outros problemas que nós temos em São Paulo. Precisamos de gente que tenha nascido em São Paulo, conheça São Paulo de há muito tempo e venha tratar São Paulo da forma como o Estado de São Paulo merece. São Paulo é a locomotiva do Brasil. São Paulo precisa de carinho, precisa ser olhado com cuidado. Qual que é o seu posicionamento, e até do Partido Novo, com relação à economia de gabinete? Salvo engano, vocês atuam numa área de ter metade dos cargos disponíveis, né? Como que funciona isso? Você vê, eu como pré-candidato já tive que assinar um termo de compromisso com o Partido Novo, onde, através desse termo, eu me comprometo, caso seja eleito, a economizar 50% da verba de gabinete. Isso reflete nos assessores. Então, a todos os mandatários do Partido Novo, seja os que estão em Brasília, os que estão nas assembleias legislativas em todos os estados, eles têm essa meta. Os vereadores também. Todos têm essa meta. Não só a verba de gabinete, também não usam auxílio moradia, não usam auxílio paletó, não usam carro oficial, não usam motorista, abrem mão de aposentadoria parlamentar especial. Todos eles abrem mão, inclusive os que estão em Brasília. Tá? E o plano de saúde também, nenhum deles usa. Cada um paga do seu bolso, é como deveria ser. A política tem que ter menos romance e mais trabalho. Não chega ao ponto de quase você ter que pagar para trabalhar? Olha, eles têm o salário, né? Eles têm o salário e com o salário que recebem dá para pagar o plano de saúde, dá para pagar a moradia, dá para usar o carro próprio. Né? A gente enxerga a situação da política, a política precisa ser moralizada daqui para frente e a gente precisa dar o exemplo. E se a gente vai cobrar isso dos outros políticos, nós temos que dar o exemplo na carne. Eleições estaduais e nacionais. O Partido Novo ele tem candidato a governo do Estado e tem candidato à presidência da República. Como que você vê a polarização que existe, o Partido Novo com uma possível terceira via? Como que você vê esse cenário, estadual e federal? Enfim, nós temos dois lados da nossa política, né, se degladiando, inclusive estão se negando a participar dos debates, né, na televisão. A CNN já cancelou o debate dela, esperamos que eles revejam esse posicionamento e ambos participem do debate. Nós estamos falando de PT e do partido do nosso atual presidente. Eles têm que participar do debate, precisamos ver quais são as propostas deles, contra-argumentar, ver essa contra-argumentação ao vivo. Enfim, nós temos no Partido Novo o Felipe Dávila, que é o nosso pré-candidato a presidente da República. Ele está com muitas propostas boas para o nosso país, ele tem conhecimento de causa, ele que estudou políticas públicas na França e atua no meio político há muito tempo, ele não é uma pessoa que está de fora da política, ele está de dentro da política, conhece muito, tem ciência de várias questões numéricas da nossa economia, de situações sociais, de emprego, renda, da questão econômica, a questão do saneamento básico, também muito importante no nosso país. Então, o Felipe Dávila, ele está muito preparado e vocês vão ver nos debates, vocês vão ficar impressionados com o Felipe Dávila, que para nós é a única terceira via no Brasil, Felipe Dávila. Governo do Estado. Governo do Estado, nós temos o Vinícius Poit, que é o atual deputado federal no Partido Novo. O Vinícius Poit também com a vice, a Damares Alves, que é da área de segurança, né? Ela que foi chefe da Polícia Civil lá em São Paulo, da Guarda Civil Metropolitana.
Também tem proposta de empreendedorismo, né, para fomentar emprego e renda no estado de São Paulo, olhar a situação da segurança do estado de São Paulo, que é uma preocupação muito grande do paulista, né, a situação da segurança, a questão da saúde e a questão da educação. Também a educação, muito importante citar, os nossos jovens, né, que é necessário ter educação no período integral, tudo, mas também temos que olhar para as crianças, né, a primeira infância. É ali que começa a formar a parte cognitiva das pessoas, na pré-infância. Então, a gente tem a preocupação com as creches, a questão do pré-primário, a questão do primeiro grau, segundo grau. Então, é muito importante a educação para nós no Partido Novo. Marcos, queria agradecer o seu aceite em falar conosco. Caso você queira, dar suas considerações para os nossos telespectadores. Obrigado, Gustavo. Pessoal, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste. Eu sou aqui da região, cresci aqui, estudei em escola pública estadual, primeiro e segundo graus aqui, me formei no Polivalente, só tive que sair fora da Americana porque fui fazer engenharia elétrica. Naquela época não tínhamos muitas oportunidades aqui na região para estudar. Fui para São Bernardo do Campo, me formei na FEI, trabalho até hoje no ramo de telecomunicações, sou funcionário ainda de empresa privada, trabalho, pago minhas contas, meus boletos com os meus rendimentos. Quero vir para a política porque a gente precisa estar representado na política. Não nos vemos representados por muitas das figuras políticas que temos hoje no nosso cenário nacional. Tá? Então, por isso, estou aqui colocando meu nome nessas próximas eleições. Se Deus quiser, teremos muito sucesso. Sem usar dinheiro público na minha campanha. Estou lá fazendo as minhas panfletagens, indo na rua, fazendo corpo a corpo, conversando com todo mundo. E estou à disposição para escutar, ouvir, e tenho meus posicionamentos. A gente é a favor de um Estado mais eficiente e, por conseguinte, mais enxuto, para que o cidadão tenha mais poder e as pessoas, os jovens, tenham mais oportunidade. Jovens, fiquem de olho, estudem, o 5G está chegando, busquem os cursos, se profissionalizem, aperfeiçoem, aprimorem seus conhecimentos, vai ter oportunidade para todo mundo, vamos precisar de todos vocês, o Brasil é nosso, não é de mais ninguém, nosso. Nós que fazemos as escolhas, nós que escolhemos os nossos governantes, os nossos líderes. Não pode ter mais um país em onde 66% não lembra dos deputados federais que votaram nas últimas eleições. Temos que votar, temos que pesquisar a vida pregressa dessas pessoas que vão vir candidatas agora em 2022, acompanhar o mandato e ver as propostas dos que estão aí se colocando, as propostas que eles vão querer oferecer, vão querer seguir aí no futuro. E as propostas que estão propondo a forma de trabalho lá quando for eleito, deputado, senador, chefe do Poder Executivo, governador, presidente, tem que acompanhar, não adianta. A política é assim, tem que acompanhar. É desgastante? Não, não é desgastante para quem gosta, mas para quem não gosta, tem que ler, tem que se atualizar, tem que acompanhar, assistir noticiário, ler jornal, ler uma notícia política, entender, estudar ciências políticas, muito importante, entender por que tem o toma lá da cá, entender tudo isso. Para que, na hora de fazer seu voto, escolher com consciência, acompanhar e poder cobrar, mais importante, cobrar dos seus eleitos uma atuação condizente com o que ele estava prometendo. Obrigado, Marcos. E obrigado a você que nos assiste. Eu sou o Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Você assiste aqui, na TV Todo Dia, canal 14, uma parceria com o portal O Carioba. Até amanhã.